Olá, pessoal. Estamos em mais um evento comemorando o Dia Nacional do RPG. Meu nome é Gustavo, eu sou editor do Comics Revende e estou de moderador aqui na mesa redonda da Toca São Paulo. A gente vai falar da construção de culturas e históricos de personagens num jogo de RPG. Conosco a gente está com os narradores Pedro, Olá. isso, astrofísico e descobridor de cometas, Loren, fala Oi, oi, Loren, oi, tudo bem? Boa historiadora e noite. designer. Mandos, está com a gente? Boa Fala oi. noite. Valeu, garoto. Junto dos narradores estão os players a Vale, Oi. tradutora, e o Fábio, Olá. nosso colega biólogo. Nossa primeira pergunta é para os narradores. O que vem primeiro, o cenário ou a aventura? Loren, como você resolve essa temática? Bom, eu sempre parto do cenário que eu vou narrar para depois que eu tiver com o cenário estabelecido, pegar quais são os personagens dos meus jogadores e daí partir para a aventura. Para mim, isso acaba sendo mais prático para ter uma aventura um pouco mais personalizada, com um pouco de sabor das histórias dos personagens. E aí eu posso discutir junto, dependendo de qual for o cenário, por exemplo, em que cidade a gente vai começar, ou coisa assim. Outra coisa que eu costumo fazer muito, que não é tão habitual nesse sentido, é restringir algumas escolhas de criação de personagem. Então, se eu vou jogar, sei lá, Mago Ascensão, eu quero tirar 3 das tradições e falar, essas aqui não vão entrar nesse jogo. E aí só é possível se você parte primeiro do cenário pensando como é que você vai construir um todo um pouco maior. Você faz assim também, ô Pedro? Eu já acho que o grande ponto aqui é que você tem que definir a história que você quer contar. E aí isso meio que vai criar tudo que você está usando, tanto a aventura quanto o cenário. Então, você meio que tem que moldar um ao outro. Eu acho que é meio que a minha visão sobre isso tudo. Então, se você quer contar uma história que é claramente uma fantasia medieval, você claramente tem que jogar no cenário que é fantasia medieval. Por outro lado, sei lá, uma história de piratas, você pode contar no espaço, você pode contar no mundo moderno, ou você pode contar 500 anos atrás. Então, eu acho que o grande ponto é o que você quer que seus players passem por e aonde você quer jogar. E aí isso acaba definindo todo o resto. Mandos? Então, eu diria que depende. Normalmente eu parto do cenário, tipo, ó, eu tô assistindo uma série e falo, nossa, tipo, tem algo que dá para extrair daí, tipo, quero mestrar alguma coisa nesse cenário. Ou lendo um livro também, tipo, e a gente vai vendo, às vezes pega o cenário inteiro, às vezes você vê alguma coisa naquele cenário que você fala, isso daqui é interessante, né? E isso gera uma aventura. Agora, às vezes você já começa, tipo, nossa, vem uma ideia para uma aventura, tipo, quando eu mestro one shot em evento, normalmente eu penso, ai, que história que eu quero contar, né? O que eu contar com os players, né? Não sozinho. Mas que história seria legal? O que que eu acho que seria um desafio bacana? E daí, tipo, em que cenários eu posso usar? Porque a mesma história você pode encaixar com samurai. História que funciona com samurai normalmente funciona com cowboy. Tem aí os sete samurais com os trocentos remakes. Então, isso quer dizer que também funciona em fantasia medieval, ou poderia ser num cenário alienígena de espaço, exploração futurista. Então, assim, dá para trabalhar dos dois pontos, mas normalmente eu encontro algum cenário que me empolga e eu falo, ok, que histórias dá para eu contar dentro desse cenário a partir dos tipos de personagem que brotam dele, né? Só um Beleza. complemento rápido. Você estava falando que a história de samurais, sete samurais, você consegue contar em qualquer cenário, etc. Eu acho que um exemplo excelente disso é Star Wars.
Star Wars é uma história de fantasia medieval contada no espaço. Pensei a mesma coisa. E tem um episódio de Clone Wars que é muito os Sete Samurais. Eu não vou lembrar de que temporada é agora, mas além de Mandalorian também tem uns acenos. Eu ia falar que pra tem um isso. episódio de Mandalorian que É que tem um em Clone Wars que é mais ainda. que Mas tinha um no desenho do A Conan gente pode até. considerar também. A gente pode considerar também filme, né? Tem uma versão western dos Sete Samurais. sim. Então, muda totalmente o cenário, mas a essência permanece. E uma vez que o setting está definido, a gente tem que começar a montar os personagens, né? Então, Fábio, aproveita que você já começou. Me explica, você começa primeiro com um conceito de personagem, tenta adaptar ele para o sistema, ou você parte das opções que estão disponíveis pelo mestre para montar o personagem com os pontos que você mais gostou? Eu sempre procuro ver pelo conceito do personagem, né? O que eu quero dele, né? Tento imaginar de onde ele veio, quais são os dramas na vida dele, o que ele está fazendo naquele mundo lá. E aí a gente vai dar uma olhadinha no livrinho de regras, né? O que nós temos para poder encaixar nos pontos, nas mecânicas, né? Armas. E aí começa um jogo, né? Um jogo de você ver o que a gente tem, que eu posso utilizar, o que vai favorecer a mim no jogo e na jogabilidade, e volta ao personagem. Ah, dá para colocar tal arma que se encaixa no que eu pensei inicialmente. E aí, vamos montar, vamos encaixar. Essa arma encaixaria muito bem, mas eu não tenho pontos para isso. Como é que eu vou fazer? Tá, esquece essa arma. Vamos dar uma olhadinha na lista aqui. Ah, essa arminha aqui não é o que eu queria, mas dá para encaixar no que eu pensei inicialmente do que eu queria dele. Ele vai conseguir se virar bem, vou conseguir jogar, vai ser legal para mim. Beleza, muda um pouquinho o que eu pensei inicialmente, ele não vai ser tão bom, não vai ter uma sniper, mas vai ter uma calibre 22, sei lá. Então, muda um pouquinho o foco do que eu pensei inicialmente. Ele não vai ser um atirador de elite, mas ele vai ter um certo traquejo com as armas de fogo, mas não tem aquela disposição, que eu não posso usar agora, talvez no futuro, ganhando experiência e tudo mais. Então, é o que eu procuro fazer. Penso no que eu desejo para aquela aventura que o mestre, o narrador, passou para a gente inicialmente, e também eu penso um pouco no que eu já sei dos outros jogadores, do que os outros personagens estão, procurando também encaixar um pouquinho, né? O que seria legal para dar liga com os outros, que poderia complementar. Eu também penso nisso, né? Na minha ideia inicial, mas no que tiver já à disposição, já criado, ou que eu sei que vai ter na aventura, eu vejo, ah, legal se o meu personagem também tiver isso, porque ele vai interagir com aquele outro, e naquele cenário que parece que vai ter nessa aventura, ele vai poder agir com essa desenvoltura. Então fica um ping-pong. E isso ajuda a evitar redundância de personagem também. Sim, também. Você ter dois personagens que fazem exatamente a mesma coisa. Vale, como que você normalmente monta seus personagens? Para mim depende. Eu sou uma player estranha que eu não gosto de criar personagem. Eu não gosto de fazer ficha. É a parte do jogo que eu menos me divirto é fazendo a ficha, inventando personagem. Então, para mim, depende muito. Às vezes alguém fala, nós vamos jogar essa aventura nesse sistema. Eu falo, tá, isso tem magia, isso é medieval, isso é assim, eu quero fazer um personagem igual aquele personagem daquele livro que eu li outro dia. Eu quero fazer um personagem igual aquele personagem da série, do filme que eu assisti. Então, às vezes eu venho de uma ideia de um personagem que já existe e eu trago pro sistema e eu tento adaptar porque eu sei que aquele sistema vai funcionar, vai me permitir fazer. E às vezes se eu não conheço nada, eu nunca joguei nada parecido, ou me fala assim, tá aqui, a gente vai jogar uma aventura básica de um universo que tem o livro fácil. Já aconteceu também de eu pegar e devorar o livro do jogador, o manual do jogador, e ler todas as raças, todas as classes, todas as habilidades, e ver o que me interessa na hora. Então, assim, eu tento muito fazer personagens de classes diferentes e raças diferentes, porque eu
percebi que como jogador eu jogava sempre o mesmo tipo de personagem, até em videogames, até RPG virtual. E chegou uma hora que eu comecei, não, dessa vez eu quero fazer um ladino, porque eu nunca fiz um ladino. Então, o que tem um ladino que eu posso fazer? O que me interessa? E que nem o Fábio falou, às vezes todo mundo já tem mais ou menos um personagem em mente, e aí eu vou lá e olho assim, tá, o que está faltando nessa parte? Qual que é o personagem que não tem ainda? E aí eu vou tentar me encaixar num personagem que ainda não existe. E isso é uma coisa que o mestre pode ir lá e dar um pitaco também. Se o mestre está percebendo que a party está faltando alguma coisa e que vai ser uma falha muito importante não ter essa classe específica, um personagem que faça isso ou aquilo, o mestre pode ir lá e dar esse pitaco para o jogador que não se importa tanto e falar, por que você não faz um ladino, qualquer coisa do tipo? E aí a importância da sessão 0 para alinhar as expectativas, além da parte importantíssima das questões de bom andamento da mesa, emocional e etc., psicológico, mas o simples lado mais básico de definir nessa sessão, de alinhar as expectativas, porque se esse ano eu vou mestrar uma mesa de super-heróis, eu vou sentar com os players para a gente alinhar qual é o tom dessa mesa, qual vai ser o tom dessa campanha. Porque tipo, com o mesmo cenário, o mesmo sistema de regras, etc., eu posso jogar uma aventura extremamente pesada, sombria, violenta, cheia de personagens com passado que tortura eles e não sei o quê. Posso jogar uma mesa que em termos de Mais tom leve, é assim, né? para toda a família, né? E épico, aventureiro, tipo, os super-heróis todos são exemplos para a humanidade, não sei o quê. Ou posso jogar de humor, tipo, vamos lá, nós somos super, tipo, pega um exemplo ótimo, é Teen Titans, que a gente tem exatamente com os mesmos personagens, os 3 níveis. Tem o primeiro desenho dos Jovens Titãs, daí o Teen Titans Go, né, os Jovens Titãs em Ação, que é completamente aloprado e é o meu preferido, e a série mais adulta da Netflix, que é a versão sombria. Então, os mesmos personagens, o mesmo cenário se presta a interpretações diferentes. Você alinha isso em mesa 0. Você alinha isso em sessão 0 para, tipo, não correr o risco de ter aquele personagem que é o anti-herói que quer sofrer e levar os outros junto para o sofrimento dele, disputando com o paladino que quer obrigar a parte a fazer tudo certinho, sem que isso esteja combinado antes. Porque, assim, o problema não é você ter esses 2 personagens na mesma mesa. O problema é você ter esses 2 personagens na mesma mesa, um pegando o outro de surpresa e pegando o resto do grupo de surpresa. E aí você tem uma coisa completamente conflitante que as contas não fecham, né? Uhum. E cada um puxa a aventura, a mesa, o cenário para um lado diferente, de um jeito que não dá para seguir junto. Ao longo da aventura, Nandos, como que você traz profundidade no cenário que você está criando? Como que você estrutura como que você monta a profundidade e o gosto único do cenário que você está montando Então, para os personagens? assim como a Lauren, eu sou historiador, né? Sou de humanas Sim. também. Então, para mim, a profundidade muitas vezes vem de relações. Isso são relações entre personagens, relações entre culturas, relações entre instituições, por assim dizer, grupos sociais. Estou usando os termos de forma super solta, mas, por exemplo,
Ou você tem que pegar exatamente é muito comum, muito comum as pessoas pegarem e fazer uma Idade Média que é puramente estética, ou então puramente o tom, tipo, a Idade Média era assim, e muitas vezes não era. A pessoa está se baseando muito do que a gente fala de Idade Média, ou do que a mídia coloca de Idade Média, na verdade são estereótipos do século XIX. Então, essa Idade Média sombria, como, né, tipo, puritana e etc., isso são estereótipos do século XIX. Uma Idade Média completamente branca, né, em que não existem pessoas de outras etnias na Europa, isso não é uma verdade histórica. Mas vamos lá. Então, o que você tem que fazer é, assim, analisar realmente quais são os fundamentos daquele cenário e como eles interagem entre si. Se a gente pega muitos analisa um cenário que você gosta, que você conhece bem e fala, o que torna aquele cenário único, né? Na Então, por verdade, exemplo, em Game of Thrones, em Westeros, é a questão do clima, Sim. né? E, tipo, como aquilo afeta todas as instâncias dentro daquele cenário. Então, assim, você tem uma ideia inicial para o cenário, como isso destrincha, como ramifica com a geografia, com a história, com a política. E outra coisa, muitas vezes o pessoal faz essa situação de que, assim, todos os reinos são similares, ou muda, tipo, esse é uma França, aquele é uma Inglaterra e tal, mas, assim, existiam diferenças reais de pensamento, de religião, ou você pegar, tipo, a Alemanha na Idade Média, na Baixa Idade Média, então você tinha ligas de cidades, enquanto você tinha reinos e nobres e etc., mas, assim, as cidades eram muito auto-administradas, autogeridas por um conselho e tal, e, Legal. assim, você tem que pensar como isso interage Uhum. E com, com as demais situações, com as eu demais acho. E uma, instituições. você usa isso também com... Você usa o seu background de historiadora também na sua construção, Lauren? Eu uso também, mas eu acho que talvez eu comece de uma coisa muito mais simples. Nessa campanha que eu estou montando, eu planejo que os jogadores viajem ou não, porque a gente sabe que viajar e não sei o quê é uma premissa de muitos jogos de RPG. Você está na cidade A, você vai ir para a cidade B, que tem cultura B. Mas dá perfeitamente para você fazer uma campanha no mundo moderno que todos os acontecimentos estejam no mesmo bairro. Se você vai viajar, uma coisa importante para você pensar são as línguas. Você está planejando que todo mundo vai ir lá do ponto B, da sua cidade medieval B, para a sua cidade medieval C. Essa cidade medieval C, provavelmente, ela vai ter uma língua diferente, ela vai ter um clima diferente, e aí, nesse caso, essa região climática pode ser importante, porque, por exemplo, ou sei lá, mesmo uma cidade, você está saindo de uma cidade na costa e você vai para uma cidade nas montanhas. As coisas que eles vão comer são diferentes, né? Num lugar eles vão comer, sei lá, peixe, porque é uma cidade marítima e tal, no outro lugar eles vão comer leite de cabra e outras coisas. Essas coisas, elas vão dando essas pequenas profundidades. Mas aí, e como é que a gente faz, então, nesses casos principalmente, que é um mundo muito grande? Criar o mundo inteiro de uma vez? Criar só a parte que eles vão? Depende, cara. Às vezes o que é mais prático mesmo é pegar um mundo que já existe, é pegar ou uma galáxia, sei lá, pegar Star Wars, pegar Star Trek, que você já tem muita coisa feita, pegar um jogo que já tem muita coisa feita, como, sei lá, Exalted, por exemplo, que tem um mundo extremamente detalhado, até o absurdo, assim, eles têm... Você pode, se você começa a pesquisar, você vê que eles têm, tipo, sabe, como é o conselho governante da cidade tal, sabe? E isso, quando você joga no jogo, vai dando essa profundidade, principalmente se você consegue fazer com que os personagens... como é que eu digo?
o desconhecido do personagem, aquela situação ser inusitada para o personagem, se você faz isso transparecer e se o personagem está interagindo com uma coisa nova, você consegue fazer ele agir como se fosse uma coisa nova para ele, e não necessariamente... Porque o jogador talvez já saiba, mas o personagem não. Como é que é andar num elevador para um personagem que nunca viu um elevador, por exemplo? Como você vai descrever esse elevador? É uma caixa que você entrou, que tinha luzes? Esse tipo de coisa vai dando profundidade também. Nossa, isso me fez lembrar muito de Paranoia. Todos os objetos do nosso tempo moderno eram descritos como artefatos tão somente como a descrição do... O celular não é um negócio que funciona, é um pedaço de metal com vidro em cima. E aí, dependendo de como você interage com ele, você vai tendo as respostas variadas. Um comentário Fala, que eu ia fazer Pedro. nisso é que uma coisa que você pode fazer e que você tem que levar em conta é ver o que o seu cenário e a sua história demandam. Você pode ir lá e criar uma cidade com toda a profundidade que você quiser, em que você define desde o sistema eleitoral do líder do bairro, de um bairro de 100 habitantes, até coisas mais complexas, tipo economia e etc. Mas se você for fazer uma viagem, que é o nome mais que a gente falou, em que o grande ponto é você estar viajando de vários lugares, você não necessariamente precisa fazer isso. Então é uma questão de você escolher se você quer fazer um mundo vasto e amplo, com muita variação e etc., ou se você quer fazer uma coisa extremamente profunda. E isso é meio que uma coisa que o mestre pode escolher e definir como que quer fazer as coisas. Um outro comentário que eu ia fazer é que, assim, como mestre, uma coisa que você pode fazer é chupinhar todos os lugares possíveis. Não tenha medo de copiar coisa de algum livro obscuro que você leu, ou coisa do tipo, porque você não vai tentar vender esse negócio, e coisas que são cópias descaradas de outras vendem. Então, não é nenhum crime você fazer isso. Idealmente, você tem que tirar as coisas de algum lugar que os seus players não conheçam, porque aí é mais interessante para eles. O exemplo clássico que eu dou sobre isso, e que eu tô aqui colocando a minha bandeira, é que o único crime que o Christopher Paolini fez foi copiar de um lugar que todo mundo conhecia. Porque o George Martin copiou Game of Thrones descaradamente de um lugar que ninguém conhece, e é por isso que todo mundo gosta. E então, você como mestre, se você vai copiar de algum lugar que você sabe que seus players não conhecem, não importa se você está copiando de um livro ou de uma música ou etc., tá aí uma ótima maneira de você fazer um universo interessante. Você faz alguém fazer o trabalho para você, basicamente. Só para esclarecer a treta, quem é o Christopher e o que ele fez? O Christopher Paolini escreveu Eragon, o George Martin escreveu Game of Thrones. E Isso. todo mundo odeia Eragon porque é uma cópia descarada de Senhor dos Anéis e Star Wars, mas ninguém odeia o Martin por ser uma cópia descarada de Memory Storm and Torque. Ok. Então, e às vezes essa profundidade também ela é de você responder uma pergunta simples, né? Que às vezes a gente esquece. Mas, por exemplo, a questão dos panteões em cenários de fantasia. Todos têm um panteão que influencia o mundo de forma extremamente figurativa. Tá lá só para dar poderes para os clérigos. Mas, assim, se você tem uma visão de mundo realmente criacionista, né? Realmente você tem deuses que criaram o mundo e que são presentes nele e etc., isso vai permear a sociedade. Você vai ter as pessoas interagindo com isso de uma forma que não necessariamente os players têm que estar mexendo com aquilo o tempo inteiro, mas aquilo vai estar visível como cultura. Então, O assim, óbvio vai ficar um pouco mais explícito, né? porque assim, é raríssimo você ter, por exemplo, em cenários tradicionais de fantasia medieval, que tem deuses para todos os lados, mas você raramente tem um templo na entrada da cidade onde os viajantes chegam e agradecem, sabe?
Você não tem esse tipo de coisa. O templo dos viajantes, do deus dos viajantes na entrada da rua, da avenida principal. Né? E é uma coisa que a gente tem a rodo no mundo real. Tipo, muitas culturas têm um deus dos viajantes e que você, primeira coisa, você chegou, faz lá o seu agradecimento e pronto. Ou você tem lugares tipo Aparecida no interior de São Paulo. Exatamente. Pouquíssimos cenários acabam tendo uma peregrinação de algum tipo, né? E a gente tem religiões em que isso é fundamental, que nem no hinduísmo ir até o Rio Ganges, ou no islamismo a peregrinação a Meca, e o cristianismo com Romaria, Caminho de Santiago e Jerusalém. Uhum. E aí, só um comentário, isso é uma coisa que os players podem ajudar também na construção do personagem. Se você teve, como o Manos falou, a sessão 0, e você já sabe mais ou menos o que você vai jogar. Por exemplo, eu às vezes tenho algum personagem que tem aquelas magias de reconhecer a história de um objeto, ou saber uma língua diferente, ou saber decifrar alguma coisa, e você tem essas skills de cultura, de história, etc., mas que necessariamente o player não sabe sobre o universo, mas que o mestre, sabendo que o player vai ter essa habilidade, ele tem que saber que, primeira coisa que esse personagem vai fazer quando ele entrar num lugar é falar, eu vejo esse objeto, eu quero tentar ler a história desse objeto, eu quero tentar identificar de que cultura ele é, se ele é um item mágico, se ele é um item importante para a quest, e aí o narrador tem que ter isso já desenvolvido, sabendo que tem players que vão querer se aprofundar nesses quesitos, né? E além disso, a gente acabou pulando de falar uma coisa muito importante. Tem jogos que podem ser no mundo real. Tem jogos que podem ser na sua cidade, né? E você conhece ela bem. Enquanto, ao mesmo tempo, tem jogos que você pode fazer no mundo real e, exatamente, em uma outra cidade, uma cidade fictícia ou uma vila fictícia, para ninguém conhecer bem o suficiente para usar elementos dos cenários que os outros não saibam. Mas também, às vezes, o cenário é o nosso mundo, né? O nosso mundo com pequenas modificações. E aquela coisa, nem todo RPG precisa ter magia, nem todo RPG precisa ter arco. Você pode fazer alguma coisa diferente em que não necessariamente é focado em você tacar a bola de fogo nas outras pessoas ou em monstros ou etc. Na escola... Oi, não, eu só ia comentar que tem muitos... Eu consigo imaginar que... Pode falar. Não, só que eu ia comentar aqui. Muitos RPGs podem ser aplicados em escola. História dos Bandeirantes, saíram alguns livros, inclusive. Você pode pegar a história do Brasil, história de qualquer coisa, né? E transformar em algo didático, algo lúdico, que por si só ali já é, e aplicar o conhecimento que você teria numa aula normal, mas através de uma atividade de interação, de construção, e ligar com outras disciplinas, matemática, mesmo educação física, você pode fazer o live, né? Você pode fazer as pessoas interagirem com o próprio corpo, sendo personagem. Não tem muito limite para você poder aplicar isso, né? O que eu ia falar era bem parecido. Eu consigo imaginar algum nicho muito específico de RPG em que pessoas queiram jogar alguma simulação de um sistema burocrático. É um exemplo absurdo, mas é fazível. Mas isso rola muito em Mundo das Trevas. Pra caramba, assim. Em Vampiro, em Mago, isso rola pra caramba. Sei lá, eu tenho um dia para mim que eu vou jogar uma aventura de mago só com herméticos. Não vai ter de não ter um sistema burocrático, o sistema burocrático vai ser uma parte importante do rolê. E quem é você no rolê vai ser importante. Porque é esse tipo de temática que um jogo desse tem. Vampiro tem muita coisa de sistema burocrático também. Tem muita coisa dessas formalidades, até às vezes alguns lives mesmo, e olha que rolê, você jogar em live action
um rolê cheio de formalidades e de burocracias que precisam ser cumpridas, e as pessoas se Mestrar, divertem isso é com tenso. isso. Se você quiser É chamar tenso, esses mestrar é players, tenso. se você quiser chamar esses players para fazer uma declaração de imposto de renda, eu agradeço. Então, mas o problema é que a graça é que você está fazendo isso num mundo que não é o seu mundo real. Você não vai perder grana de verdade se você fizer um movimento falso e seu jogador cair em descrédito perante toda a sociedade dele. E essa é a Ou graça. seja, Novamente, fazer declaração de imposto de renda para vampiro é legal, fazer declaração de imposto de renda para o governo, não. é algo que também pode ser Não. usado em empresas, né, para treinamento. Você pode criar aventuras simuladas de qualquer coisa que for para treinar a sua equipe, fazer uma interação. Sabe, Escape games são utilizados para isso muitas vezes, né? De certa forma, tem um quê de RPG naquilo, se a pessoa se dedica a ser um personagem dentro daquele cenário construído no mundo físico. sabe o que você me fez lembrar? Tem uma série britânica do começo dos anos 2000 chamada IT Crowd. É uma série de comédia, ela tem todos os seus problemas por ser uma série do começo dos anos 2000, mas não vem ao caso. Ela tem um episódio específico em que eles usam uma partida de RPG para levar pessoas que estavam visitando a cidade para ter alguma diversão. A pessoa que fazia isso era um homem, e as pessoas que visitavam eram todos homens, e aí eles levavam sempre para strip clubs e coisas do tipo. Trocou para uma mulher, ela chamou os nerds que trabalham com ela para fazer uma partida de RPG, e um dos caras tinha acabado de terminar com a namorada, mas eles não tiveram um encerramento razoável do relacionamento. Ela simplesmente abandonou ele e nunca mais falou com ele. E o mestre usou uma interação nessa partida para o cara se despedir da namorada. E tá aí um exemplo besta, mas extremamente bom do que você pode fazer com uma partida de RPG. Você pode fazer alguém lidar com alguma situação complicada da vida. Usando esse tipo de Dramatização, coisa. né? Exato. Sempre, é claro, com muito cuidado e manjando Temas das delicados. pessoas, um red card, alguma coisa assim, né? Não vamos também achar que a gente pode botar qualquer situação delicada para qualquer grupo de pessoas. Bom sempre lembrar. Traz a legenda, Lauren. O que é um red card? Normalmente, em alguns jogos mais modernos, é sugerido que você tenha, enquanto você está jogando numa mesa normal, né, não no cenário virtual, que você tenha um cartão amarelo e um cartão vermelho, que principalmente para os sistemas de terror, né, se acontecer alguma coisa que está te incomodando enquanto pessoa, enquanto jogador, naquela cena está ficando desconfortável por causa de alguma coisa da sua vida, você pode mostrar, você só passa para o narrador o cartão vermelho se você quer que aquilo pare imediatamente, ou o cartão amarelo se você quer que ele não dê descrições muito gráficas. Eu provavelmente seria assim, não sei se vocês sabem, eu tenho medo de fogo, eu provavelmente seria assim numa situação de incêndio. E não é necessariamente um negócio que, sei lá, eu estou numa aventura curta, eu vou lembrar de falar para as pessoas, olha, não coloquem incêndios em que a gente tem que entrar no fogo. Mas na hora eu posso querer lá o yellow card para a descrição do incêndio não ser tão gráfica, ou o red card porque aquilo está me incomodando demais e eu estou com a fim de sair correndo dali. Mandos? Então, e aí entra de novo, na sessão 0 você alinha isso, só que às vezes o tempo vai passando e às vezes as pessoas esquecem. Tipo, você pode estar numa mesa que tem 2, 3 anos e tipo... Ou mudam. E você se empolga, quem está mestrando, quem está narrando, se empolga numa descrição e etc. E as pessoas mudam, né? Uma coisa que não era problema pode passar a ser e etc. Tem coisas que... Então, qualquer questão tipo, sexual, questões de racismo, tortura, tudo isso, você tem N níveis diferentes para descrever uma cena dessa. Descrever não, para tratar uma cena dessas, desde uma resolução completamente fora da câmera, por assim dizer, até uma descrição detalhada completamente, mas assim, você passa por vários níveis intermediários de abstração ou de estilização daquilo, né? Então,
tortura, você tem filmes que tratam, que nem o Princess Bride, Princesa Prometida. Você tem instrumento de tortura e etc., mas que é uma coisa completamente estilizada, tipo, abre uma comporta e daí o personagem, o mocinho grita porque ele está sendo torturado, mas assim, não é uma cena com requintes. Daí você vai pegar uma coisa de tortura num filme, numa série que nem Robbie Roy ou o Você Highlander, pode não. pular os detalhes, inclusive, Né? grato. Não vou entrar nos detalhes, mas você pega uma coisa assim mais gráfica, né? Tipo, complica. Tô tentando lembrar aquela série escocesa de viagem no tempo. Como é que chama? Outlander. Outlander foi uma série que eu achei que eu vi um pouco e eu achei que o nível é muito gráfico para o tipo de história que está sendo contado. Lembrando Tipo, que Star Wars também tem tortura, né? Star Wars tem tortura, que No primeiro, acontece no primeiro episódio, inclusive. no primeiro episódio acontece basicamente fora da câmera, né? Exatamente. Mas nos Isso. audiobooks e na novelização aparece, Uhum. né? 1984 tem também, tipo, e É aquela assim, coisa, né? O ponto é todo mundo sair feliz da brincadeira, né? Então, isso é de se se, divertir. o mestre tem que tomar um pouco de cuidado para não fazer alguma coisa que vai deixar algum player muito mal, e os players também estão percebendo que tem alguma coisa que está incomodando demais, vai lá e, que nem a Lani falou, joga o cartão vermelho Pedro, para o como mestre que e fala, você meu, faz? calma aí. Como que você faz, Pedro, para fazer o jogo ser mais divertido para todo mundo, né? Como que você calibra a mão para... Eu não costumo me levar a sério, não costumo levar coisas a sério. Então, o meu tema, os meus jogos normalmente têm tom de comédia, então isso acaba facilitando as coisas. E, e eu não sou extremamente descritivo, eu gosto mais tanto da parte roleplay dos players com personagens meus, quanto da parte, ok, a gente tá rolando um dado, então tem probabilidade X disso acontecer, e essa é a parte interessante para mim. Então eu acabo não me pegando muito na parte descritiva. Aí acaba sendo fácil, porque aí eu não preciso necessariamente pegar uma situação extremamente tensa e jogar na cara dos meus players. Um ponto que às vezes acontece, e eu não sei se acontece com vocês, seja como narradores, ou seja, ou como personagens, é você ter diferentes proporções de interação entre os players, né? Eu vou Você dar sempre tem eu vou aquela dar um pessoa um pouco mais exemplo disso. extrovertida que toma posse do rolê, né? É, é, e outros que podem ficar um pouco mais tímidos ou quietos, né? Eu tava jogando num grupo alguns anos atrás, e a mesa tinha uma pessoa que era extremamente extrovertida e barulhenta, e a pessoa sabia gritar muito alto, e fazia isso frequentemente em jogos. E o cara, ele era maluco por combate, e 100% dos personagens dele eram alguma forma de bárbaro. E a inteligência do personagem dele, em termos de D&D, era tipo -2. E o cara sempre acabava puxando alguma briga ou algo do tipo. Em uma das aventuras que a gente jogou com esse grupo, o meu personagem era... Eu acho que eu era um bardo, se eu não estou enganado. A Val tá acenando na cabeça, ela estava nessa mesa também. E a gente teve um conflito que era para ser um dos grandes conflitos de combate da aventura. Dois, na verdade, na mesma sessão. Um deles era contra um grupo, um deles era contra um demônio. E o meu bardo, com carisma infinito, foi lá e parou os dois combates na lábia. O demônio, a gente meio que virou aliado do demônio. O outro grupo, eu simplesmente convenci os caras a levar a gente para o lugar que a gente queria ir. E esse cara ficou extremamente bravo, porque ele queria dar porrada no demônio, ele queria dar porrada na galera. Mas, como bardo, eu não ia fazer muito durante o combate. Então, para mim, foi mais divertido tentar
convencer as pessoas a acelerar a história pra gente, basicamente. Tá. A gente falou um pouco de personagens. Vale, como que você faz para enriquecer o teu personagem antes de uma aventura? Como que você prepara ele? Como que você desenvolve a profundidade dele, seja antes, seja durante a aventura? Então, aquela coisa, eu sou a pessoa que não gosta de criar personagem, né? Eu sou a pessoa que não gosta de criar ficha, não gosta de criar personagem. Então, em geral, eu tenho a sorte de ter um mestre aqui do lado, nem sempre é ele que está mestrando as aventuras que eu estou criando personagem, às vezes a gente cria personagem para a mesma mesa, mas, assim, eu peço muita ajuda, muita ajuda. Eu viro para ele e falo assim, tá, eu tenho ideia nenhuma de que personagem eu vou fazer. Aí ele vira para mim e fala assim, ó, tem esse personagem já existe. As pessoas vão fazer esses personagens. Por que você não faz essa outra coisa diferente? Fala, mas eu não tô afim de fazer esse. O que mais eu posso fazer? Então, eu vou pedindo muita ajuda. A partir do momento que eu sei o personagem que eu quero fazer, aí eu começo a pensar como que eu escreveria a história desse personagem. Como que eu... Se eu fosse escrever um livro sobre esse personagem, então qual que é a aventura que ele teria? Qual que é o passado que ele teria? E aí eu tenho que me jogar dentro do mundo. Aí é você ver qual que é o cenário, ver qual que é o mundo, qual que é a regra, e aí cai um pouco no... o que já existe, né? O que o mestre criou, o que o livro trouxe, como que eu vou fazer esse personagem ser diferente. Às vezes o personagem sou eu, então é a pessoa nerd, a pessoa quieta, a pessoa que é mais da cultura, mais da tradução, né? Da literatura. Às vezes eu falo assim, não, eu quero fazer um personagem parecido com aquele personagem daquela série, daquele livro. Então, o que ele tem de característica que eu gosto? O que ele tem que torna ele assim, individual? Ele é bocudo, ele é irresponsável, ele então, assim, vou tentar trazer coisas que eu não sou, coisas que eu sou, que faltam em mim. Então, vamos tentar... Mas eu acho legal quando... Para mim, o mais legal de criar profundidade no personagem é quando você consegue interagir com os outros players antes. Então, se você conseguir achar um player que você pode criar um personagem junto, que você já tem uma história com aquele personagem, eu acho que fica divertido. A gente está se preparando para uma mesa de um amigo nosso agora, num universo diferente, próprio e tal, e o Pedro criou o personagem dele, que vai ser o boyzinho, o ativista de iPhone, é o conceito do personagem dele. Então, ele é riquinho, ele é boyzinho, mimado, mas ele acha que ele é ativista, ele acha que ele vai fazer os protestos e tal, Personagem bastante ficcional. Mas ele não tem muita ideia do que ele está fazendo, só que ele é herdeiro do grande empresário, magnata do universo. E aí o meu personagem eu achei legal fazer um personagem para contrapor o personagem dele. Então, o meu personagem é advogado do pai, aquele funcionário de décadas, amigo da família, e ele acha que eu sou amiguinho. Ele acha que eu sou o cara que cresceu com ele, nós somos primos praticamente e tal, mas minha motivação é garantir que ele não vai fazer nenhuma merda que acabe com a empresa do pai. Então, eu acho interessante ter essas relações entre os personagens já desde antes de você começar a aventura, eu acho que facilita muito. Fábio, quando você está jogando, é normal você montar personagens associados a algum outro personagem da mesa também? Olha, depende muito, assim. O que eu procuro ver, às vezes eu tenho uma visão mais funcional até, dependendo de como é uma aventura ou até os outros jogadores, principalmente se tem jogador mais iniciante.
em termos até de classe, profissão, ou até o histórico, né, o background que o personagem tem, do que ele fez na vida, sei lá, foi um guarda florestal, porque tá precisando de um personagem ali que ele vai poder rastrear, ele vai poder preparar armadilhas, ele vai ter o conhecimento do local, uma floresta, eles vão passar por terrenos assim desconhecidos, ele vai poder ter sobrevivência na natureza, coisas do tipo. Então, às vezes o foco também é um pouco desviado nesse sentido. É uma coisa assim que depende muito, né? Se os personagens já estão construídos, eu vejo que falta um personagem, mas também é do meu interesse ter aquele personagem, né? É algo que já vem da minha bagagem de conhecimento, de vida. Eu procuro construir e me montar um personagem que se amolde numa necessidade para uma aventura interessante, para uma aventura que possa ter uma interação e não travar em algum momento por alguma falta de habilidade. Eu procuro ver algo nesse sentido também. Beleza. Então, como que você, Fábio, faz para conciliar o seu personagem com os outros personagens da mesa? Como que você faz para fazer com que todo mundo se divirta? Não é um trabalho exclusivo do mestre, isso daí pertence a todo mundo que está jogando, tem que pensar no seu personagem, porque você está cuidando dele, mas ao mesmo tempo você tem que pensar nos outros jogadores, né? Eu vejo que tem que ter, principalmente os jogadores mais experientes, que tem até uma desenvoltura para poder interagir melhor, poder dar essa forcinha, né? Para ver uma situação em que, às vezes, o personagem de um outro jogador precisa de um empurrãozinho para fazer alguma coisa. Então, entra a parte do roleplay, né? Não ficar tanto atido às regras ou o que precisa fazer e ter a interação do diálogo, da conversa, ah, ter um conhecimento da ficha do outro, né? Do que, ou até mesmo chegar em off e dar uma olhadinha na ficha, olha, o que você tem aqui, vamos ver. E daí bolar na sua cabeça para levar o seu personagem, o que ele pode fazer em termos de ação ou fala, né? Que vai fazer uma sugestão sem que seja um Deus Ex Machina, sem que queira burlar alguma coisa, mas que também eu acho que é um desafio e uma forma de diversão, você Uhum. bolar uma solução que possa ajudar o outro, mas que seja coerente. Acho que coerência e coesão, né, do Sei. que você criou e as suas ações são muito importantes para manter esse espírito do que é um faz de conta, né? Mas que tenha é, a coerência interna lógica naquele seu personagem e na atitude, usando a parte mecânica, né, a parte das fichas, sua do outro, bolar na sua criatividade, um pouco de conhecimento que tem das regras, e também na fala, sugerindo alguma ação ou tendo alguma atitude que possa dar a deixa para o outro personagem Uhum. ter a iniciativa da ação também. Não apenas você ter uma inserção mais direta, mas funcionar às vezes como um jogo de equipe esportiva mesmo. Você ser o levantador, né? Você levantar a bola para aquele personagem cortar. Mas para isso você precisa ter um certo conhecimento do que É aquele legal personagem que pode fazer e do jogador. Diga, diga. é legal que O tem alguns Diga, jogos gato. que, gato, Ah, deixa ela inclusive, dizer, conforme gata. planejado, como disse a profecia, o gato entrou na frente. é legal que alguns jogos, Esse é inclusive, qual? bonificam. Esse é o Biaco, o grande tigre de armadura. É legal que alguns jogos bonificam isso com experiência, inclusive, né? Pelo menos, eu acho que eu lembro, pelo menos Exalted, eu lembro que tem uma coisa assim, de pontos de XP extras de desenvolvimento de personagem, você pode ganhar 1 ponto por sessão se você ajudou o personagem de outro jogador a cumprir o papel daquele personagem do grupo. É muito legal até para estimular os players que curtem mais esse lado um pouco mais de ficha e regra a entrarem aí nesse rolê.
Uma coisa complementar aqui que os últimos dois falaram é que assim, o RPG não é pelo menos a maioria deles, e se você tem um mestre decente, ele provavelmente não vai ser um jogo competitivo. É mais um jogo cooperativo. Você não tá lá para ser melhor do que o cara que está sentado do lado da sua mesa. Você está lá para basicamente resolver um problema junto com seus amigos. Então, é importante, tanto isso que o Fábio estava falando, de você saber tanto o que o seu personagem faz, quanto o que os outros personagens fazem, quanto essa brincadeira que a Lauren estava falando agora de você vai lá e ajuda o outro cara a fazer aquela coisa. Você não precisa necessariamente dominar a brincadeira toda. Você pode ir lá e ser primariamente coadjuvante numa aventura e ainda fazer diferença na brincadeira. Você não precisa necessariamente ser quem está liderando tudo o tempo todo. E isso ajuda o grupo interagir melhor, né? A gente vem falando recentemente no meio executivo, por assim dizer, de liderança situacional, né? Onde é o cenário que vai dizer quem é a melhor pessoa para liderar o grupo naquele momento, naquele contexto. Mas nem sempre isso é simples de começar, ou isso é simples de você pegar o traquejo, né? A gente tinha falado anteriormente de como a gente pode se preparar, eu também como introvertido, né? Como a gente pode se preparar para esse tipo de desafio, né? De interagir. Né? A gente tinha falado bastante disso ontem, né, Vale? Então, é aquela coisa. Eu tinha comentado que RPG para mim é um exercício para eu me soltar, né? Porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa que eu tenho muita criatividade guardada, que eu não consigo extravasar, eu tenho dificuldade de extravasar a criatividade, e a menos que eu tenha um objetivo muito específico do que fazer com essa criatividade. Então, o RPG é um exercício para eu conseguir extravasar, tanto falar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, quanto essa criatividade que eu tenho guardada, que eu não consigo tirar. Mas eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, eu acabo criando personagens muito mais introvertidos, estudiosos e quietinhos, ou então o ladino, que não vai falar com a party o tempo todo, que vai ficar na surdina, ou eu vou ficar com o arqueiro, que participa da luta, mas ele está sempre de longe, ele tenta ficar fisicamente de longe para ter o melhor tiro, não é o cara que vai para o meio e tem que interagir, tem que coordenar os seus ataques, né? E eu tenho muita dificuldade quando a gente tem que conversar com o NPC ou entre a party, entre si mesmo. Então, assim, bolem um plano, decidam o que vocês vão fazer, deem sugestões. O meu personagem é sempre um personagem que não fala muito, que não se expõe muito, que não se destaca muito, né? Então, isso é uma dúvida que eu tenho, e que aí eu vou jogar para os mestres e para os outros players, e aí os mestres agindo, falando como players também. Como que vocês fazem, assim, que dicas que vocês têm para você é uma pessoa introvertida, fazer o seu personagem interagir, tanto com o resto dos personagens, quanto com NPCs, quanto com o resto da mesa mesmo. Para mim é muito mais fácil interagir off-topic, tipo, fora da mesa. Eu falar com os outros players é muito mais fácil do que eu falar com os outros personagens, né? Então, como que lidar com isso também? Lauren? Fala, Pedro, vai lá, desculpa, te cortei. Vai. O meu é rápido. Só um exemplo de um personagem que eu joguei uma vez numa mesa, que o meu personagem, ele saía para fumar um charuto a cada, sei lá, 20 minutos. E eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, então eu ainda não estava confiante com inglês, interagir com outras pessoas, etc. E aí eu fiz um personagem necessariamente mais introvertido para eu poder tirar esses momentos e simplesmente
só prestar atenção no negócio e etc. E o cara que estava ministrando na época, ele percebeu isso e ele usou múltiplas situações em que meu personagem tinha saído para fumar um charuto para começar alguma coisa na aventura. Então é uma coisa que o mestre pode fazer se ele está percebendo que o personagem tá um pouco deixado de lado ou tá se colocando de lado, basicamente. Como player, você pode simplesmente sair para fumar seu cigarro ou qualquer coisa do tipo in-game, dentro do jogo, e o mestre pode perceber que o player está fazendo isso e puxar esse momento para começar alguma coisa dentro da aventura. Bacana. Lauren? Eu, como jogadora e como narradora, gosto muito de interações livres entre os personagens, que não são necessariamente interações que movem o plot. Então, são os personagens comentando do clima, do irmão dele que ficou na terra de não sei onde, do que gosta de comer, coisas que a gente conversaria com as pessoas na nossa vida e que não necessariamente vão levar a um grande a um grande desfecho, ou talvez algum elemento disso aí você pode puxar para depois, sei lá, os personagens falaram que querem ir, que faz tempo que não comem uma fruta da cidade deles, isso aconteceu realmente num jogo. Então, eles vão chegar numa cidade onde vai ter um banquete muito, muito amplo e entre elas vai ter essa fruta. Aí, olha, aquele personagem que era introvertido já tem uma deixa para... Nossa, só você conhece essa fruta aqui, que é a fruta que tinha lá na sua cidade. Aí o personagem você já puxou um gancho. Ah, é verdade, eu estava falando sobre essa fruta com o outro personagem lá atrás. Então, olha, essa é a fruta que eu estava te falando. Nossa, e como ela é? Isso vai dando não só a tal da profundidade dos personagens, como essas oportunidades de interação para, por exemplo, um personagem que não é combatente. O que às vezes acontece, você tem um jogo, tem jogos em que cada personagem vai ter um estilo de combate, mas vai ter um jogo em que você tem personagens que são combatentes e personagens que não são combatentes. Como você vai fazer aqueles personagens que não são combatentes brilharem? Você tem que trazer não só outros tipos de desafio, mas também ter esse espaço para os players irem desenvolvendo essas coisas e irem inventando essas coisas no meio do caminho. Essa invenção, ela em alguns grupos talvez tenha que ser premiada com XP também, em outros já nem tanto, porque eles já têm a dinâmica de fazer isso. Ela pode ser incentivada, inclusive, com os NPCs. Você tem um NPC na cena, tá todo mundo lá no barco esperando, aí vai ser simplesmente narrar. E aí vocês entraram no barco e vararam o oceano e chegaram no lugar tal, você pode narrar. E aí vocês estavam no barco, estava todo mundo ali no convés e fulano falou, nossa, nunca passei tanto tempo longe do mar. Nunca passei tanto tempo longe da terra. E vocês? E aí os personagens vão conversar de uma coisa que pode não ser tão relevante, mas que vai aí render uma interação social entre os personagens e vai ter esse lance do diálogo. Embora também pode acontecer de você ter um personagem que não é muito de falar, mas ele é bom de resolver enigmas. Ou ele é bom de, sei lá, traduzir o texto antigo no idioma X. E aí esse personagem ganha dessa forma, sem precisar de tanto diálogo, também um papel no grupo. Bacana. Fábio, você estava falando de players mais experientes puxando os players mais novos. Como que você lida nesses cenários, agregar o time tanto para cada um ter o seu tempo e cada um ter o seu espaço? Eu vejo que pode funcionar até como se fosse uma conversa em roda, né? Que aquela pessoa que está mais ligada nos outros, sabe mais ou menos como é o perfil daquele outro ali, que é mais quietinho, fica na dele. Da mesma forma que você pode puxar aquela pessoa para conversa com um comentário pertinente a ela, de algo que você saiba, e também saiba que não vai lhe causar um mal-estar, ou também perguntando diretamente, e você? O que você acha? E você gosta disso também?
exatamente a mesma coisa que você faz uma conversa para trazer alguém que você vê que se sente deslocado, mas que está ali e tem essa vontade de interagir, participar, mas que por iniciativa própria tenha certa dificuldade, mesma coisa ela dentro de um personagem, porque estamos num jogo, mas também uma roda de pessoas. É quase Uhum, a mesma coisa, só que ela está numa interpretação de um personagem. Então, por um lado, ela pode ter uma facilidade, porque não é ela mesma, mas também uma dificuldade, porque ela tem que colocar uma sobrecamada de uma habilidade que é a interpretação, o falar, o agir. Então, você, conhecendo o personagem e conhecendo da pessoa, você pode fazer a mesma coisa quando você vê oportunidade num cenário, seja como a Lauren comentou, né, num cenário de conversa, ou como eu havia comentado anteriormente, num cenário de resolução de problemas. Você pode trazer aquele personagem através de você, na sua criatividade, da ação do seu personagem, desenvolver uma fala que vai compor a história junto com o narrador, com o mestre, vai puxar aquele personagem que teria uma habilidade para decifrar um manuscrito, uma linguagem antiga, ou puxar algum assunto do histórico dela, né? Do histórico do personagem dela, para fazer com que ela possa falar um pouco. E aí você, conseguindo esse início, você começa a alimentar, alimenta a chama, sempre percebendo se ela se sentiu bem, que ela queria aquilo naquele momento, que às vezes pode não ser um momento apropriado, mesmo na aventura sendo apropriado. Então você tem que ter esse feeling para poder também dar uma ajudada ao mestre, porque às vezes o mestre quer tentar fazer algo mais na questão da mecânica da aventura, mas fica algo seco. Ah, então eu uso bola de fogo, então eu vou usar a habilidade de ler mente. Em vez de ela entrar com uma fala, então, nós agora teremos que ir por aquele caminho, porque o que eu vi aqui escrito era que indo por aquele trajeto, a gente vai chegar num determinado lugar que vai ter determinados perigos. Consta aqui nessa carta deixada. Fazer com que ela entre no personagem dentro daquela cena da aventura. E aí uhum, trazer interação com seu incentivo. boa, legal. Para fechar, Mandos, a dúvida para você, como você junta o time? Então, eu acho que dentro dessa questão, até voltando um pouco no aprofundamento do personagem, eu acho que a própria interação desse jogador, que às vezes ele pode se sentir deslocado, qual que é a minha experiência como jogador, inclusive? Eu acho que facilita. Tem gente que gosta de fazer só um conceito de personagem e sair jogando. E dependendo da mesa, isso funciona. Mas eu jogo melhor quando o meu personagem ele tem um passado, um presente e um futuro. Então, eu tenho um pouco de histórico do personagem. Isso, claro, varia do sistema. Tipo, tem sistemas em que você pode começar já com uma história pregressa mesmo, e tem, tipo, se você começar em qualquer jogo que seja nível 1, é claro que você não vai ter isso aprofundado, né? Mas então, ter alguma coisa do passado que aconteceu, ter o presente, ligações com o cenário, inclusive, né? Ligações com o cenário, ligações com os outros personagens. Ligações com o cenário, assim, facilita muito se os players também ajudarem na criação do cenário. Isso, inclusive, ajuda na profundidade do cenário também, porque daí não é uma visão só e vai ter mais pontos de vista, ajudam a adicionar mais camadas, né? E no futuro ter coisas que o personagem quer resolver. Essas ligações no presente, ligações com outros personagens, que nem a Vale falou, eu acho que é uma coisa maravilhosa. E às vezes não precisa ser necessariamente uma ligação com o personagem do outro jogador, mas vocês têm um NPC em comum, né? Então, Sim. tinha uma mesa que eu estava jogando
eu nunca lembro o nome do raio do sistema, mas é um sistema japonês de shonen. E daí, tipo, o meu personagem era ex da irmã de outra personagem. Já deu uma ligação que não é totalmente direta, mas assim, a gente já se conhecia e já tinha uma interação, né? Então, tipo, você é o traste que sacaneou a minha irmã, né? E da parte do meu personagem, ele que tinha sido sacaneado. Então, você já tem um conflito, já tem uma ligação, mas assim, já existe um motivo também para um personagem apoiar o outro na hora que os dois são atacados por um monstro, né? Vai que, né? Vai que. E daí também tem a questão de, a partir do momento que todos os personagens têm ganchos futuros de aventura, vai do narrador, da narradora, administrar os arcos de personagem. É o que o Ondo falou, tipo, você não precisa estar em destaque todo o tempo, tipo, não é esse o objetivo. Mas se a campanha ela é construída ao redor de um arco para cada personagem, naturalmente vai ter uma hora que você está em destaque, né? E você vai ter tempo para se preparar para isso. Isso junta também com o que a Lauren falou, de você ter um pouquinho de slice of life, as conversas dos personagens, porque no grupo que eu tô, nas duas mesas que a gente joga, a gente começa a conversar sobre os backgrounds dos personagens. Tipo, e daí na hora que chega no arco já tá pronto a coisa, sabe? Já tá, tipo, você já sabe que eu preciso da sua ajuda nisso, porque lá atrás eu já comentei que eu ia precisar dessa ajuda um dia, que eu tinha esse objetivo, né? Outra coisa que eu acho que ajuda bastante é assim, se o personagem ele tem mais de uma função na mesa. Tem sistemas que são mais caixinha fechada nisso, mas eu gosto de personagem que tem uma função principal e uma secundária. Daí, sempre que você tem uma atividade, um vai ser o apoio do outro, né? E isso rotaciona entre todos, tipo, sabe? Outra coisa que facilita muito que nem a Lauren falou do cartão amarelo, cartão vermelho e tal, você ter formas de comunicação não verbal para um jogador que é muito tímido, ele não ter que necessariamente, aquela pessoa que já é tímida ter que falar, gente, deixa eu falar, não sei o quê. Tipo, se você está jogando online, tem o levantar a mão no, na sala É um de... dos pontos que ajuda, né? Tem o levantar a mão, e presencialmente mesmo, levanta a mão também, levanta um cartão, faz alguma coisa, tipo, ter meios combinados para isso, mas cabe também a quem está narrando, da mesma forma que administrar arcos de personagem, administrar turnos de personagem. Às vezes pode ser uma coisa chata, mas tem a função, porque senão realmente, quem grita mais, joga mais, né? Obrigado, Mandos. Obrigado, pessoal. A gente da Toca está muito feliz em ter feito essa mesa redonda para falar da construção das culturas e dos históricos de personagens. A gente agradece também a organização do evento pelo espaço que a gente tem aqui com vocês. Vocês podem encontrar aqui embaixo, na descrição do vídeo, outras formas de entrar em contato conosco. E aproveita, deixa aqui o seu comentário contando o que você achou, quais são os apertos que você passou, seja como jogador, seja como mestre. E a pergunta mais importante, quantas vezes os gatos e quantos gatos que a Lauren tem? Valeu, pessoal, e até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.